Semana passada eu assisti Os Novos Mutantes. Os Novos Mutantes é um filme do mesmo universo dos X-Men e eu gosto muito dos X-Men. Quando eu descobri que esse filme ia lançar, eu estava empolgadíssima pra assistir esse filme. Eu pesquisava o tempo todo pra ver que dia ia lançar o maldito do filme. Só que ele demorou tanto tempo pra lançar que eu desisti. Chegou uma hora que eu simplesmente falei, seja o que Deus quiser, né? Quando eu achar por aí, eu assisto. E eu descobri que ele foi lançado em 2020. E eu poderia falar muito mal da equipe de marketing do filme, porque eu tava muito empolgada pra ver o filme e não chegou ao meu conhecimento que ele tinha sido lançado. Poderia, mas 2020 era tipo o pico da pandemia, então faz sentido, os filmes ficaram em segundo plano, né? Tudo deu meio errado na indústria dos filmes nesse ano, então faz um pouco de sentido. Estão perdoados. Agora vamos falar do filme. Basicamente, pelo trailer, o filme parece que vai ser um filme de terror com superpoderes e não um filme de herói. E realmente, ele não é um filme de herói, tá? Ele é um filme que tem superpoderes, só que ele também não é um filme de terror. O elemento de terror do filme é que o poder da protagonista é fazer com que a pessoa tenha alucinações dos seus piores medos. Na real, eu acho que esse não é o poder completo dela, mas essa é a parte que é mostrada no filme. E basicamente, essas alucinações, elas são como se fossem reais mesmo. Elas fazem as pessoas sofrerem danos físicos, elas podem matar as pessoas, sabe? É um bagulho muito louco. E daí, isso é o elemento do terror que tem no filme. Porque, pensa comigo, nossa, uma pessoa que pode fazer os meus piores medos virem à tona. Parece algo muito assustador. Beleza, só que você não tem medo da protagonista, porque ela é muito gente boa. Não tem como ter medo dela. Então, tipo assim, como terror pro telespectador não funciona. A gente assistindo, a gente sabe, né, que se a gente estivesse naquela situação, igual aqueles personagens, estaríamos aterrorizados. Mas a gente não se sente na pele do personagem porque a gente não tem medo de quem causa esse elemento do terror. Então a gente não se sente na pele ali dos personagens. Nesse filme nós temos a Menina Lobo, eu não lembro o nome das pessoas, então vou falar os nomes aí, eu só lembro o nome da protagonista. A protagonista, que é a Danielle. Nós temos o Jonathan do Stranger Things, a mina do Gambito da Rainha e uma versão brasileira do Tocha Humana. E fora eles a gente também tem a médica meio perturbada das ideias, que eu nem sei se é realmente uma médica ou não. O que acontece é que todos esses personagens são mutantes que estão em um tipo de clínica para aprender a usar os poderes. Na real, parece um tipo de clínica psiquiátrica de reabilitação. E todos os personagens que estão nessa clínica, inclusive a médica, já mataram alguém por causa dos próprios poderes. Seja intencionalmente ou seja por acidente. Mas todos eles já mataram alguém. É um lugar meio perigoso para se estar. Entendam que assim, eu gosto dos X-Men, tá? Mas eu não leio quadrinhos. Então muita coisa desse filme ficou meio esquisita pra mim e talvez seja porque eu não leio quadrinhos. Então eu não conheço a história dos personagens. Mas eu acredito que um filme feito ali solto, ele deveria fazer com que o telespectador entenda as coisas sem precisar ler os quadrinhos. Mas ao mesmo tempo pode ser também porque eu sou autista e demora um pouco mais pra entender algumas coisas. Então eu não sei se o filme falhou ou se eu falhei. Mas ficou muita coisa que eu não entendi do filme, principalmente sobre a mina do Gambito da Rainha. Eu não entendi muito bem os traumas dela, porque todos os personagens são traumatizados, tá? Todos eles, sem exceção, são traumatizados. E aí, a mina do Gambito da Rainha, eu não entendi muito bem, porque tem uns caras assim, meio com uns Slender bizarro, que ela disse que sequestrava as crianças, que sequestraram ela. Só que ao mesmo tempo, os poderes dela são relacionados à magia. Ela consegue criar meio que um universo alternativo e ir pra lá. Ela faz o braço dela virar de ferro e os bagulho assim, sabe? E daí ficou na minha cabeça, será que ela criou na mente dela esses caras e daí eles viraram reais? Ou sei lá, será que isso foi uma situação que realmente aconteceu, mas ela na mente imaginativa de criança dela, ela fez com que eles tivessem outra aparência ou algo assim? Ou será que aqueles caras realmente existem? Porque eles são um tipo de Slender muito bizarro, com um sorrisão assim enorme e tal. E ela disse que eles sequestravam crianças e, enfim, muita coisa da história dessa menina eu não entendi, tá? Na verdade eu não entendi ela como um todo. Mas enfim, se alguém puder me explicar, eu agradeço. Tirando ela, nós temos o Jonathan, que o superpoder dele é ser tipo um foguete. Eu não sei explicar de outra forma. Nós temos a Menina Lobo, ela se transforma em um lobo. O Tocha Humana, ele literalmente tem o mesmo poder que o Tocha Humana, só que ele não é o Tocha Humana. Ele é uma versão brasileira. Aí a médica, o poder da médica é meio que fazer um campo de força. Ela tem um poder de escudo, um negócio assim, sabe? Então, basicamente, todos eles estão presos
naquele hospital psiquiátrico e eles não têm como sair porque em vez de ter um muro, eles têm uma barreira, tipo um domo ao redor de tudo. Então literalmente não tem saída. E no decorrer do filme, né, as coisas vão ficando caóticas porque a menina lá não sabe controlar os poderes da protagonista e ela vai fazendo todo mundo ter alucinação por acidente, até que a médica lá da clínica, né, que ela não é a chefona de tudo, ela é só uma subordinada, ela recebe uma mensagem do chefe dela falando que a menina é muito perigosa e que ela deveria ser executada. Até então, todo mundo acha, inclusive eu achava também, que eles estavam sendo treinados pra virar X-Men. Sim, a Inocente aqui também acreditou nisso. Só que no final das contas eles não estavam. Na real, eles estavam sendo treinados pra virar assassinos. O que faz muito mais sentido se você for parar pra ver o contexto todo, né? Todos eles já mataram alguém e eles estão sendo treinados pra serem assassinos, então, enfim. Mas daí, basicamente, a reviravolta, a plot twist é que a protagonista tem que morrer. Só que pensa comigo aqui, ó. Ela tende a fazer as pessoas terem alucinações quando ela tá se sentindo vulnerável de alguma forma, quando ela tá com medo, ou quando algo de ruim acontece com ela. E se você tentar matar ela, tipo, morrer é algo muito ruim. Então, o nível das coisas vai ficar catastrófico. E é o que acontece. Basicamente, tudo fica muito catastrófico. Eu tô lutando pra tentar explicar esse filme de uma maneira que faça sentido. Eu não tô tendo muito êxito nisso. Mas o resumo eu não vou contar o final, porque, né, não cabe a mim. Vocês assistam. Já dei spoiler o suficiente. O resumo o filme, ele é bom. Ele é um filme bom. Ele é um filme legal de se assistir. Eu não sei se ele é um filme bom pra mim, porque eu amo os X-Men. Qualquer coisa que fizerem que tiver algo minimamente relacionado aos X-Men vai ser ótimo pra mim. Ou se ele realmente é um filme incrível. Mentira, incrível ele não é. Ele é um filme bom. Mas é um filme que vale a pena assistir. Eu gostei dos personagens. Eles são meio irritantes. Sim, definitivamente. Mas eles são irritantes de um jeito que dá pra gostar deles, sabe? É aquele irritante humano. Não é aquele irritante que você tem vontade de socar a cara deles enquanto está assistindo. Então, em resumo, eu recomendo o filme. Ele é um bom filme. Só que um grande problema desse filme é que ele deixa um gancho pro segundo filme. E não vai ter um segundo filme. Porque se fosse ter, já teria tido, né? Não vai ter. Ele deixa um gancho pro segundo filme. Não vai ter. E ficou muita coisa sem explicar. E eu não vou saber a resposta. Eu tô honestamente pensando em começar a ler quadrinho pra ver se eu entendo as respostas que eu não entendi. Mas ao mesmo tempo isso vai levar muito tempo. Vai ser muito trabalhoso. E eu não sei se eu tô tão afim assim de saber as respostas. Mas enfim, é basicamente isso, tá? Eu queria muito saber o que vai acontecer agora no filme. E eu não vou saber. Se vocês quiserem assistir o filme e não saber o que vai acontecer depois também, e tiver tudo bem pra vocês não saber o que vai acontecer depois, assistam, ele é um filme legal. Mas aí vão ficar várias perguntas na sua cabeça. Ou não, talvez você consiga descobrir as respostas sozinho, diferente de mim.